Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Eu quero ler o capítulo 2, do verso 16 ao verso 21. Vocês vão entender o porquê que eu não vou começar do capítulo 1, verso 1, ok? O capítulo 1 e o 2, eles praticamente tratam da mesma temática do livro. E eu quero começar trazendo a temática para vocês a partir do final da passagem. Depois nós vamos retornar e eu vou apresentar o contexto do livro para vocês. O título da série é Não Há Outro Evangelho. Esse é o título. E é o tema também da mensagem de hoje, porque é uma fala de Paulo no capítulo 1. Não há outro evangelho, não há outro evangelho pelo qual sejamos salvos. E é exatamente isso que eu quero trazer para os irmãos. Às vezes vocês podem pensar, mas isso é uma coisa tão óbvia, pastor. E vocês vão ver que na prática, muitas vezes, não é tão óbvio assim. E é justamente por isso que nós precisamos trabalhar e ensinar. Então, Gálatas capítulo 2, do verso 16 ao verso 21, a Bíblia diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á porventura que Cristo é ministro do pecado? Certamente não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Somente até aqui. Vamos orar por mais um momento. Feche os seus olhos. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, nessa manhã, pelo privilégio que nós temos, Pai, de estarmos aqui diante da Tua mesa. Mesa essa que o Senhor preparou para nós, e que Deus, o Senhor, tem de fato provido, Senhor, alimento sólido. O Senhor tem, Deus, de fato, Deus, cuidado de nós como Tua igreja, e não tem deixado faltar comida, alimento para nos nutrir, nos fazer crescer. E como nós temos, Senhor, reconhecido a Sua generosidade, nós, Pai, nessa manhã, nós nos achegamos a Ti com o nosso coração humilde, quebrantado, reconhecido que nós dependemos de Ti, dependemos da Sua instrução, dependemos do Seu ensino. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as verdades que o Senhor deseja nos ensinar, Senhor, nesta tarde. Em nome de Jesus, nós não queremos ficar presos, Pai, a cadeias de legalismo, nós não queremos ficar amarrados a condenações. Nós entendemos, Pai, que o Evangelho, Ele nos libertou, a obra da cruz nos fez livres, e eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que esse entendimento caia sobre nós, para que Deus venhamos a ter um ambiente de liberdade, porque nós cremos, Jesus, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Eu oro, Pai, para que o Teu fogo me consuma, me dando intrepidez, ousadia, para falar aquilo que vem do Seu coração, sem nenhum tipo, Deus, de medo, de vergonha, de timidez. Mas que eu seja um canal limpo, que venha trazer a Tua palavra de forma simples, de uma maneira que, Deus, todos consigam compreender, até uma criança. Eu oro, Pai, porque eu sei de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está entre nós, e de que a Tua palavra vai produzir transformação, porque ela não volta vazia, se antes cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Nós Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, como eu falei, nós começamos hoje, então, um estudo expositivo do livro de Gálatas. O livro de Gálatas, a carta de Gálatas, é uma carta interessante. Para quem não conhece muito a estrutura, né, vou rapidinho dar um panorama aqui do Novo Testamento para que vocês entendam. Né, o Novo Testamento, ele é dividido em blocos de livros. Os evangelhos, todo mundo conhece, são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram os textos que foram escritos, né, a partir dali das testemunhas oculares de Jesus, para poder trazer então o ensino, o conhecimento de Jesus para nós. O livro de Atos é um livro que foi escrito por Lucas para contar
O movimento de Jesus a partir da sua igreja. É um livro que começa, mas ele não termina. A narrativa do livro de Atos termina, mas a sua história não. Por quê? Porque apesar ali, de ter concluído o capítulo 28, nós sabemos que a igreja, ela não acabou ali na história do apóstolo Paulo, ela permanece até os dias de hoje, sim ou não? Depois nós vemos o livro de Romanos, a carta de Romanos, na verdade, até a carta de 2 Tessalonicenses, que é o que nós conhecemos como as epístolas paulinas, ou as cartas do apóstolo Paulo. Foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu, são várias, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, para poder instruir a igreja. Gálatas, essa carta que nós vamos começar a estudar hoje, também faz parte desse grupo. Depois, começamos ali com 1 Timóteo, e vamos até Filemão, as cartas pastorais do apóstolo Paulo, são cartas que ele escreve para os seus discípulos, ok? Depois nós temos as cartas gerais, que começam em Hebreus, na verdade vai até a carta de Judas, que não é os Iscariotes, ok, queridos? Mas ali, antes de Apocalipse, nós temos uma carta bem pequenininha, que é a carta de Judas. Essas cartas, elas foram escritas por apóstolos, por discípulos ali, depois, naquele período ali do apóstolo Paulo, enfim, nós temos Pedro, nós temos Tiago, nós temos João, nós temos Judas, mas também a carta de Hebreus, que a autoria não foi revelada, e a carta de Apocalipse, que é a última carta, que é uma carta profética, que traz ali toda a exposição da parte de Cristo, a partir do apóstolo João, sobre os últimos dias. O que nós vamos começar a estudar então é a carta de Gálatas, que é uma das cartas do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreveu para as igrejas, na sua grande maioria, elas são parecidas, tá? Elas têm a mesma estrutura, eu poderia dizer assim. Gálatas é um pouco diferente. Gálatas tem uma particularidade, eu vou explicar isso para vocês. Paulo, em todas as cartas, ele faz uma introdução. Em todas as cartas, ele faz um elogio à igreja, todas elas. Até Corinto, ele fez um elogio, e depois ele começa com a apresentação daquilo que nós conhecemos como querigma, que no grego significa doutrina. Então ele vai apresentar a doutrina de Cristo. Todas as cartas ele faz dessa maneira. Depois ele entra na parte que é conhecida como didaquê, que é a parte da exortação, do encorajamento, onde ele vai trazer para a prática aquelas doutrinas que foram ensinadas, o que precisa ser acertado na vida da igreja. Nenhuma das igrejas eram perfeitas, todas tinham algum problema, e aí Paulo ele vai instruir os irmãos naquilo tudo. Você consegue perceber isso claramente em toda a estrutura das cartas do apóstolo Paulo, exceto a carta de Gálatas, onde ele faz a sua breve introdução, muito rápido. Ele não elogia os irmãos na introdução do texto, ele já vai direto abordando o assunto, e Paulo vai abordar um único assunto na carta de Gálatas, diferente das demais cartas. O assunto abordado na carta de Gálatas é a graça e o legalismo, ou graça versus legalismo. E é justamente isso que eu quero abordar com os irmãos durante toda essa série. A gente vai estar estudando, entendendo isso. O final do capítulo é mais prático, vocês vão entender como Paulo vai nos apresentar o caminho da santificação pela fé, como é que isso é vivido. Mas hoje, obviamente, eu vou trazer aqui essa parte introdutória para que vocês aprendam, entendam e também venham a praticar. Eu acho que vai ficar muito claro para os irmãos. Mas eu quero ir lá no capítulo 1, no verso 6, para mostrar para os irmãos a introdução que Paulo vai trazer, como é que ele já chega rasgando no assunto. Ele não dá firolinha não, nem come pelas beiradas. Paulo não era mineiro, ele chega chegando, tá bom? Vão lá no verso 6, diz assim: admira-se que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um outro anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora repito, se algum vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Enfim, Paulo ele começa a carta apresentando, obviamente, ali uma admiração, que não é uma admiração positiva, é mais um jogo de palavras. Eu estou admirado que vocês, migraram tão rápido do evangelho que eu preguei da graça para um outro. Aí depois ele vai dizer, não há outro, não existe outro, o evangelho é um só, Obviamente, meus amados irmãos, não há outro evangelho, o evangelho é um,
É o Evangelho de Cristo, que foi revelado ali na pessoa de Jesus, e toda a obra que Ele fez na cruz, nos salvando do pecado, nos salvando de nós mesmos. Esse é o único Evangelho. Porém, desde o início da igreja, isso não é de agora, isso sempre existiu, desde lá do livro de Atos, ok? Nós vemos que houve um movimento legalista. Isso não é dos nossos dias, sempre existiu. Pode ser que a aparência seja diferente, a aplicação seja diferente, mas sempre existiu na vida da igreja um grupo de pessoas legalistas, né, que sempre quiseram estabelecer um padrão, um conjunto de regras, né, no qual os irmãos precisam adentrar para serem então de fato considerados dentro daquele padrão de santidade. Naquele tempo, no tempo de Paulo, ou melhor, ali pós ressurreição de Jesus, o início da igreja, esse movimento legalista ele teve origem exatamente entre os cristãos messiânicos. Quem são esses cristãos? Pastor, são os cristãos judeus. A grande maioria da igreja no início era judia. A gente precisa lembrar que a igreja ela vai nascer em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Sim ou não? Então todos os discípulos, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Então a grande maioria, né, daqueles primeiros discípulos ali, eles eram judeus, se convertem em Jerusalém, e depois, a partir do movimento de evangelização, a igreja, ela começa a ser plantada no mundo gentílico, no que nós conhecemos, principalmente como Império Romano. Sabemos que a igreja chegou em outros lugares, fora do Império Romano, como na Índia, como na Pérsia, como na Armênia, através de outros apóstolos, mas o que nós conhecemos mais pelo registro histórico, é justamente aquilo que acontece dentro da Europa. E aí houve um momento em que a igreja se tornou mais gentílica do que judaica. O que isso quer dizer, pastor? Tinham mais gentios na igreja do que judeus. E aí nesse tempo, queridos, obviamente, né, pelos judeus terem acabado ali de se converter, eles trouxeram para dentro da igreja no seu início a prática daquilo que era a cultura deles. Então eles mantinham a obediência à lei, eles mantinham as tradições judaicas, entende? Porque não foi uma ruptura como se fosse uma religião nova que surgiu. Não, na verdade, eles entenderam que o Messias chegou. O Messias que foi profetizado dentro exatamente da tradição deles. Então eles permaneceram fazendo a mesma coisa. Mas nós sabemos que os judeus eles eram conhecidos por uma cultura legalista. Então, obviamente, os judeus começaram a criticar os gentios que se convertiam por não terem as práticas que eles tinham, por não serem circuncidados. E aí Paulo vai deixar claro, queridos, que aqueles que eram legalistas, ou aquele ambiente de legalismo, era perturbador. E é isso que a gente precisa aprender e entender hoje. Todo legalismo é perturbador. Perturba o corpo, perturba a igreja. É óbvio, meus amados irmãos, que nós não temos liberação para pecar. Você não deve viver a vida da maneira que você quer. Existe um padrão em que Cristo te deu, e eu vou chegar no final, eu vou falar sobre isso. É através da sua fé em Cristo que você vai viver a vida no padrão dele. Mas não é necessário que tenhamos entre nós medidores de santidade, fiscais de santidade, para saber quem é santo e quem não é santo, quem tem uma vida de pecado e quem não tem. Essas pessoas são perturbadores. É o que Paulo está dizendo, é o que Paulo vai falar. Que querem, sim, perverter o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma única, que é através dele, a obra é dele, não é nossa. Mas os legalistas, eles querem, sim, que seja a partir da nossa força, da nossa obra, do nosso braço. Então essa afirmação, queridos, de Paulo, ela é muito forte. Ela é muito forte. Quando Paulo vai dizer que estão perturbadores, que estão pervertendo o Evangelho, é forte. Agora, o que significa o que Paulo está querendo dizer com algo tão forte? Como eu falei no início para vocês, né, dentro ali do contexto da igreja primitiva, a grande maioria eram judeus, que mantiveram então as suas práticas, mantiveram a sua tradição. E eles quiseram tornar esta prática algo também tradicional ou normal dentro da igreja no seu começo. Só que o grande problema não era manter uma tradição, ok? O grande problema é que eles queriam acrescentar a prática da lei e das tradições, aquilo que era a doutrina de salvação dos irmãos. Então eles estavam acrescentando, não basta crer em Jesus, precisa se circuncidar. Não basta crer em Jesus, também tem que parar de comer carne de porco.
porque quem come carne de porco é pecador, é exatamente dessa maneira. Isso foi uma crise na igreja no primeiro século. Fez com que houvesse ali de fato um clash entre os gentios e os judeus. Nós sabemos, conhecemos a história, você pode ler isso no livro de Atos, em que esse movimento ele vai convocar o primeiro concílio da igreja, que foi a primeira reunião dos apóstolos para poder definir questões relacionadas à doutrina. Está lá no capítulo 15 do livro de Atos. Paulo vai participar desse concílio, não como um votante, mas ele vai lá trazer a sua observação, porque Paulo ele se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele foi o primeiro apóstolo a ter o contato direto com os gentios, e ele vai trazer a dor, ele vai trazer o problema, e nesse concílio é definido por todos eles, que de fato, os gentios convertidos, eles não deveriam se circuncidar, e nem observar a lei de Moisés, e nem as tradições judaicas. Ficou definido. O texto de Gálatas, capítulo 1, Paulo vai relatar essas conversas que ele teve, tanto com Pedro, como com Tiago, no momento desse concílio. Mas qual é o problema em os cristãos se circuncidarem, ou se converterem às tradições judaicas? Queridos, no decorrer da série, vocês vão entender o que o homem fez da lei e das tradições, como isso se tornou maléfico para o corpo de Cristo, porque isso na verdade já tinha se tornado um câncer dentro da cultura e do povo judeu. A lei, meus amados irmãos, ela trouxe o pior do homem. A gente vai abordar essa questão de lei e graça, porque Paulo aborda sobre isso na carta de Gálatas. Mas assim, já dando um spoiler, é como se Deus ele tivesse dado a lei ao homem, para que o homem pudesse conhecer a si mesmo. A lei ela expõe o padrão. É isso que eu quero do homem. Aí o homem tenta viver o que Deus estabeleceu como padrão na força do seu braço, e ele não consegue, porque ele obedece uma, mas é reprovado na outra. Não há um que se salve, como Paulo vai dizer no livro de Romanos, não há um sequer. Não havia ninguém que conseguia cumprir a lei por completo e salvar a si mesmo. Era necessário então que Deus agisse em graça e misericórdia para com a humanidade, criando um caminho para que pudesse salvar o homem deste lugar onde ele estava. Esse é o Evangelho, quando Deus envia Jesus Cristo para nos tirar desse lugar. Então a lei ela trouxe o pior do homem, principalmente a sua arrogância, e ele se achar melhor que o outro, de se colocar num lugar de condenar uma pessoa pela mesma lei que o condena. Foi exatamente disso que o Senhor nos libertou. Nós não somos mais condenados, mas o Senhor também nos libertou dessa arrogância que nos fazia condenar o outro. Verso 8, o texto diz assim, capítulo 1, verso 8: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, assim como já vos dissemos, e agora repito, se algum vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Queridos, o verso 8 e 9, eles me chamam muita atenção. Porque Paulo ele vai recorrer a uma figura de linguagem, de exagero, a hipérbole. Se um anjo do céu vir pregar outra mensagem, seja considerado anátema. É muito interessante, meus irmãos, vocês vão entender isso aqui, porque Paulo, ele vai falar isso, depois ele vai recorrer a um exemplo e vai contar do que aconteceu ali entre ele, ok? E o Pedro, teve um embate ali entre os dois, ele e o apóstolo Pedro. Vou chegar lá, mas eu quero que vocês primeiro entendam isso aqui. Ele vai dizer, se algum homem, se eu mesmo, se nós aqui, ou um anjo do céu vir e pregar um evangelho diferente, seja considerado anátema. O que é anátema, pastor? Amaldiçoado, separado por Deus para destruição. É isso que significa a palavra anátema. E meus irmãos, vocês me conhecem, são 3 anos, essa semana a gente está celebrando no dia 22, 3 anos de igreja. 3 anos que eu prego nesse púlpito, a grande maioria das vezes. Vocês sabem o zelo que eu tenho de pregar a palavra, de apresentar a Escritura. Os irmãos me conhecem e sabem disso. Eu tenho muito zelo por isso. E como alguém que zela pelo ensino das Escrituras, e também pelo nosso ambiente como igreja, eu entendi que eu deveria de fato estudar o livro de Gálatas com os irmãos por uma única razão. Porque eu quero que os irmãos entendam que aqui, entre nós, na nossa igreja, não há espaço para legalismo. Não há.
Não há. É importante, à medida que a igreja cresce hoje, eu lidero muitos dos irmãos à distância, de forma indireta. Eu tenho meus líderes que lideram, tenho os líderes de GC, supervisores, tenho líderes de ministério, líderes de área. Então, eu não estou mais lá na ponta. Então, muitas vezes eu não sei como as coisas estão sendo de fato passadas, tratadas, ensinadas. Eu não consigo estar nos mais de 30 GCs que nós temos a semana. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a maneira que eu tenho de fato trazer para os irmãos aquilo que não somente nós cremos, aquilo que não somente é a nossa crença, mas aquilo que a Bíblia nos orienta, aquilo que a Bíblia nos ensina a ser o nosso ambiente como igreja, é do púlpito, é daqui. Então eu estou aqui pregando isso para que os irmãos entendam que você não deve estar debaixo de nenhuma cadeia de julgamento, de manipulação. Não, você é livre disso. Se alguém, quando Paulo disse um anjo, ele está sendo exagerado, porque um anjo enviado, só tem um anjo que pode querer trazer alguma coisa diferente do evangelho. É um anjo caído, sim ou não? Os anjos de Deus, eles estão aqui ao nosso serviço. Mas se qualquer pessoa vir a você querer trazer qualquer tipo de peso, de condenação, de julgamento, querendo estabelecer um padrão de santidade que ela já atingiu e você não atingiu, e mantém você debaixo dessa opressão, meu querido, traga primeiro, fala para ela, acho que você precisa ouvir mais do pastor. Eu acho que você precisa ouvir mais do que ele está pregando. Eu acho que você precisa ser ensinado por ele. Esse é o primeiro ponto, não é isso que o nosso pastor ensina. Segundo, eu vou reportar isso, porque obviamente eu preciso saber. Esse não é o nosso ambiente, não é o que nós queremos como igreja. Nós queremos uma igreja onde de fato a liberdade de Cristo é uma realidade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu decidi estudar esse livro com vocês, justamente pelo zelo que eu tenho, pelo amor que eu tenho, ao ambiente que o Senhor tem nos dado, e para que venhamos ajustar entre nós qualquer legalismo travestido de piedade. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, que talvez vocês vão conseguir enxergar e entender. Nós não podemos de maneira alguma aceitar entre nós qualquer coisa que seja diferente, ok? Se existe entre nós algum sentimento de superioridade por prática espiritual, como é que é isso, pastor? Pessoas que se acham melhores, por conta da vida de oração que tem, por conta da prática de jejum que tem, ou por conta da sua prática de vida devocional disciplinada. Se há um sentimento de superioridade, porque você ora mais que o seu irmão, porque você jejua mais que o seu irmão, porque você lê mais a Bíblia que o seu irmão, quero te falar uma coisa, querido, você não é melhor do que ninguém, você não é maior do que ninguém. Você pode até ser um padrão, uma referência, mas você nunca pode se colocar nesse lugar de se achar mais espiritual. Porque não é mais espiritual quem ora mais. Não é mais espiritual quem jejua mais. É mais espiritual quem é mais semelhante a Cristo. E Jesus Cristo vai nos ensinar exatamente o contrário. Ele vai nos ensinar que aquele que é o maior que seja o menor, aquele que quer ser o primeiro que seja o último, o maior que serve. Paulo vai nos dizer que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, dentro dessa cadeia eu sou menor, eu estou aqui para lavar os pés, eu estou aqui para servir. Se eu tenho um irmão que tem dificuldade na vida de oração, se eu tenho um irmão que tem dificuldade na vida de jejum, se eu tenho um irmão que tem dificuldade na sua vida devocional, o meu papel é trazê-lo para perto e ensinar, e não dizer que ele é um carnal, e não trazer um julgamento sobre ele. Quem foi que te instituiu, colocou nessa posição de juiz, de dizer quem é e quem não é? Não, é trazer para perto, é ensinar. Se há uma fraqueza, uma dificuldade, vem cá, meu irmão, vamos caminhar junto. É assim. Ninguém é melhor do que ninguém, por conta do que tem em termos de prática da sua vida devocional. Outro ponto também importante é achar-se no direito de julgar os outros. Quem se acha no direito de julgar alguém por conta dos seus erros e pecados, não tem espelho em casa não, gente. Não tem noção do bafo que carrega. Né? Vou falar do bafo dos outros, gente. É a coisa mais enganosa que existe. Teu nariz acostumou já, você nem sabe o que tem, meu irmão. Você pode te dar uma dica, anda com uma mente no bolso. E come sempre ali, ó. Achar-se no direito de julgar alguém.
Quem assim faz igualmente aqueles fariseus, que queriam apedrejar a mulher adúltera, mas Jesus disse: aquele que tem pecado que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ninguém é melhor, ninguém é maior, nós não temos direito de julgar ninguém. Meu irmão, Deus não te colocou sobre um trono, sobre um lugar de julgar, Ele não te deu essa liberdade. Os legalistas agora podem estar pensando assim: pronto, o pastor agora resolveu escancarar a porta estreita e defender pecador. Eu vou chegar no final da pregação, vocês vão entender quem é pecador de fato. Ok? Vocês vão entender quem é pecador de fato. Mas, meus irmãos, sendo muito honesto, a atitude do fariseu de julgar o outro não é pecado, não? A atitude do legalista de julgar o irmão é pecado ou não é? Esse sentimento de superioridade, ele tem base em qual verso das Escrituras? Aonde que a Bíblia diz que a gente deve se sentir superior ao outro? Como você pode, querido, se achar mais santo por não cometer o que o outro comete, mas peca julgando o outro? A mesma lei que condena o outro é a lei que te condena. Estamos todo mundo no mesmo barco. Graças a Deus pela misericórdia e a graça do Senhor que nos tirou desse lugar. Se nós não vivemos mais para a lei, nós devemos deixar a lei de fato no seu lugar. É o que Paulo nos ensina. Que o Senhor tenha misericórdia de você, meu irmão julgador, para que Ele não derrame sobre você a mesma condição que você lança sobre o seu irmão. Uma outra coisa que nós percebemos em pessoas legalistas é o apego à expressão externa. Acham que a expressão externa ela demonstra espiritualidade. Isso é perceptível na maneira como ora, na maneira como fala, na maneira como prega. Imposta-se a voz, muda-se a maneira como fala, como prega, como ministra, como, enfim. Meu irmão, a transformação ela é interna, é lá dentro. Eu vou falar sobre isso já já. Aconteceu dentro de cada um de nós. Não tem nada a ver com a roupa que você veste, não tem nada a ver com a maneira como você ora, não tem nada a ver. Nunca se esqueça daquela crítica que Jesus fez dentro daquela parábola do fariseu que batia no peito para falar: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano pecador, dou dízimo de tudo que tem e cumpro toda a lei. Não. E aí Jesus vai dizer que quem saiu justificado foi justamente o publicano que estava ajoelhado, prostrado diante do Senhor, batendo no peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Conseguem compreender? Não há forma externa, é interna. Os judeus se vangloriavam porque eles tinham uma marca externa, a circuncisão. E é exatamente isso que Paulo vai falar no texto de Gálatas, e a gente vai chegar nesse lugar em algum momento da série, que a circuncisão não é aquela que é externa, mas sim aquela que é no coração. Se não há humildade, quebrantamento do coração, se há sentimento de superioridade, é porque de fato ainda não houve uma circuncisão do coração. Mas vamos lá, para Gálatas capítulo 2, vocês vão ver agora a treta aí de Paulo e Pedro. Verso 11: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, meu Deus, porque se tornara repreensível. Cefas, você sabe quem é, né, gente? É Pedro. Paulo vai recorrer ao nome dele, judeu. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia juntamente com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimulavam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar para a dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo podia dormir sem essa, né, gente? Né? Poupava, não poupava? Não precisava, né? Na verdade, Paulo não, Pedro. Falei certo? Que bom que vocês estão entendendo. Mas Pedro podia dormir sem essa. Paulo, ele mostra aqui que se ele fosse brasileiro,
Provavelmente ele era nordestino, bichinho arretado, não é verdade? Que não levava desaforo para casa. Não, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Pedro estava ali, comendo porco com os gentios, se alegrando, festejando, comendo sem lavar a mão. De repente chegou Tiago, ou melhor, os da comitiva de Tiago, que Paulo vai chamar dos da circuncisão. Esse nome já quer dizer muita coisa, ou seja, os legalistas, os fariseus. De repente eles chegam, Pedro imediatamente larga aquele bacon, acerta a sua roupinha, não é verdade? Lava a mãozinha, já muda a sua voz e começa ali a olhar para os irmãos de cima a baixo. O texto vai dizer que dissimularam com ele, a ponto de Barnabé participar também da dissimulação, que o texto diz. Paulo, vendo isso, não aguentou não. Chama Cefas, chama Pedrão então e fala: aí Pedro, presta atenção aqui. Quer dizer então que tu, sendo judeu, pode viver como um gentio, mas eles têm que viver como você, como judeu? Que incoerência é essa? Que hipocrisia é essa? De que você cobra do outro, mas você mesmo não faz o que você tem que fazer. É isso que Pedro está tratando, Paulo está tratando aqui, meus irmãos. Ele chega a esse nível. Eu vou te falar uma coisa, meus irmãos. Se manipularam até o apóstolo Pedro, você imagina você. Esse ambiente legalista, ele é muito envolvente, porque ele é sempre transvestido por uma pessoa mega espiritual, que parece que tem mais acesso a Deus que você, que a gente. Parece. Eu vou chegar lá, vocês vão entender qual é o ministério que está por trás disso aí. Parece que é mais, está mais próxima de Deus, parece que tem um acesso aos céus que você não tem. O sobrenatural é mais real para essa pessoa do que para você. Sendo que na verdade, dentro da estrutura do Novo Testamento, na aliança na qual nós participamos, e eu estou pregando isso aqui para descortinar seus olhos mesmo, para que você não seja mais enganado. Sendo que a verdade da nova aliança, do Novo Testamento, diz que toda a igreja, todos nós somos sacerdócio real, nação santa. Eu como pastor não estou mais perto de Deus do que você. Não há ninguém, não há profeta, não há pessoa nesse mundo que tem um acesso privilegiado a Deus. O caminho que foi aberto para ele é o mesmo caminho que foi aberto para você. É o mesmo, não há diferença. Quando nós entendemos isso, nós quebramos com essa rede manipulativa. Porque nós passamos a entender, epa, Deus tem que falar comigo também. O Espírito Santo habita dentro de mim. Ele fala primeiro comigo, antes de testificar a partir da palavra de uma outra pessoa. É assim que funciona. Mas é uma estrutura de santidade inalcançável. E você, por se sentir menor, sem acesso, limitado, não ungido, você se submete. E aí o que aquela pessoa fala é lei. E sempre tem um tom de condenação. Sempre. Não há exortação, encorajamento, é condenação. Condenação, vocês sabem o que é, né? Baixa. O negócio fica pesado. Não liberta ninguém. Pesa. Eu quero falar algo para vocês aqui nessa manhã, que já é tarde. O ministério de Cristo é o ministério da liberdade. É o ministério da libertação. Cristo morreu na cruz para te libertar, para te fazer livre. O ministério do diabo que é condenar. O nome diabo, diabolos, no grego significa condenador, é aquele que condena. Ele é que tem o ministério da condenação. Ele é que tem esse ministério de querer fazer você se sentir indigno, pecador, não merecedor. Nunca seremos. Ninguém nunca vai ser merecedor da graça de Deus. Ninguém nunca. Nunca. Você não é. Nunca será. Mas Deus, na sua infinita graça, decidiu enviar Jesus Cristo para que Ele morresse na cruz no seu lugar,
para que naquele lugar ali estivesse pagando o preço de todo o seu pecado, da sua maldade. E Ele ressuscita ao terceiro dia para liberar sobre a sua vida nova vida, ressurreição. Isso quer dizer, meu amado irmão, que você não é mais escravo do pecado como você foi um dia. Toda condenação foi cravada naquela cruz. Todo escrito de dívida que era contra você. Isso é um outro livro para a gente estudar, que é o livro de Colossenses. Não há mais nenhuma promissória contra a sua vida. Você foi declarado justo. Aí eu chego, então, de fato, no capítulo 2, no verso 16. O texto diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo vai fazer a conclusão do texto aqui, então, dizendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Tendo crido em Cristo, tendo crido na obra que Ele fez. Se eu creio em Jesus, se eu creio na obra que Ele fez, logo eu sou justificado, ou seja, não é obra minha. Não é porque eu sou um filho bonzinho, obediente. Não é porque eu oro 3 horas por dia. Não é porque eu jejuo até virar Oliver Palito, não. É porque Ele fez. É porque Ele morreu. É porque Ele assumiu o meu lugar, é porque Ele fez a obra que me declarou justo. Tem a ver com Ele, não comigo. A glória dEle não é minha. Eu não tenho parte alguma nisso. Eu sou apenas um agraciado, que encontrou misericórdia e graça em Jesus Cristo. Toda obediência nossa nunca iria nos dar condições de salvar-nos a nós mesmos, porque se assim fosse, não havia necessidade de Jesus ter morrido no meu e no seu lugar. Verso 17: mas se procurando a ser justificado em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á porventura que Cristo é ministro do pecado? Certamente não. Porque se torna edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me considero transgressor. Eu preciso muito da sua atenção para você entender esses 2 versos, que ele é um pouco complexo. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: isso vai nos ajudar a definir algo muito importante, que você precisa entender isso hoje. Ele vai dizer o seguinte: se eu fui justificado em Cristo, mas sou pecador, quer dizer que Cristo, que é o ministro que ministrou justiça sobre a minha vida, mas ainda assim, recebendo dessa ministração dele, eu continuo sendo pecador. Quer dizer então que Cristo está ministrando pecado sobre mim? Vocês entendem a lógica que Paulo está trazendo? Se Jesus ministrou justiça e essa justiça me tornou pecador, então quer dizer que Ele ministrou pecado e não de fato justiça. É claro, ele vai dizer, é claro que não, certamente não. E aí ele vai terminar então no verso 18 dizendo: se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque nós, ou melhor, Cristo, ele edificou a justificação pela fé. Aí eu começo a colocar obras, eu volto para a lei, eu volto para aquele contexto no qual Moisés trouxe, eu estou então destruindo aquilo que o próprio Jesus construiu. E isso precisa ficar claro para nós. Jesus, Ele não é ministro de pecado, Ele é ministro de santidade, Ele é ministro de justiça. Ele te fez justo. Foi isso que Ele fez na cruz. Isso quer dizer, meu amado irmão, eu preciso que você entenda claramente isso. Você é justo. A sua natureza mudou. Você não é mais pecador. Você é santo. Exatamente isso. Você é santo. Como assim, pastor? Nunca mais diga que você é um pecador. Nunca mais diga, porque o pecador é aquele que comete pecado. Mas eu cometo pecado, não, mas a sua natureza não é mais de pecado. Você peca, nós erramos, estamos num caminho de transformação. Mas escravo, igual você foi um dia, você não é mais. Sim ou não? Todo mundo concorda comigo aqui? O grande problema, e eu vou chegar nesse ponto também, é que muitos estão tentando lutar contra o pecado. Querido, se você tivesse condição de vencer o pecado, Jesus não precisava ter vindo à terra.
que você precisa é se apropriar daquilo que Cristo já te deu, que foi a vitória no pecado, em fé. A nossa vida é uma vida de fé a partir de então. Você não é mais um pecador, você é santo. Mas pastor, eu sei que aí dentro da sua mente agora está tendo uma briga. Aquele ser legalista, que quer se fazer santo, não dá, não entra. Eu pequei ontem, eu pequei hoje de manhã. Não dá, pastor, não entra, não. Você não foi feito santo pelas suas obras. O que te tornou santo foi a obra de Cristo. O Cristo que te justificou, o Cristo que te salvou, é o Cristo que transformou a sua natureza. Porque antes você carregava uma natureza de pecado, de morte, que te levava a pecar, mas hoje você carrega dentro de você uma natureza de vida. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de você, logo não é mais natural para você pecar. Por isso que você é santo, por isso que você foi feito santo. É como uma árvore. Alguém já viu macieira? Eu já veio aqui uma ideia na cabeça. Depende, pastor, né? Tem aquele negócio que muda o gene da DNA da semente, né? Que faz com que o tomate não tenha semente mais. Tem um esquema desse, gente? Como é que fala mesmo? É transgênero? Tá, vamos continuar aqui com o exemplo da maçã. A macieira, ela dá outra fruta? Já viu macieira da abacaxi? Morango, pera, já? Alguém já viu? Uma macieira, ela dá o quê? Por quê? A natureza dela. Ela não vai dar um fruto diferente daquilo que a natureza dela é. Sim ou não? Você era uma pecadeira. Esse era você. A sua natureza era uma natureza de pecado. Era natural você dar pecado, gerar pecado. Mas a sua natureza foi transformada no dia que você aceitou Jesus. Não é obra tua, é obra dele. Naquele dia que você aceitou Jesus, o milagre dos milagres aconteceu. Lá no seu íntimo, no seu coração, o maior milagre que podia existir aconteceu. A sua natureza de morte foi transformada em natureza de vida. Você foi declarado justo pela obra de Cristo. É assim. Logo você se tornou santo. Se você é justificado, se você foi justificado, logo você não é mais um pecador, você é santo. E eu sei que na sua mente há essa briga, não, eu não consigo crer porque não, você é santo, isso é o que você é. O que te fez santo não é o que você faz, o que te fez santo foi o que Ele fez. Isso só se tornou possível porque Cristo morreu no seu lugar. Não é necessário obra sua, é necessário fé, crer na obra de Cristo. E é isso que te faz santo. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Ele te fez e que essa é a sua realidade. A sua realidade não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a obra dele. É a partir daí que tudo começa a transformar. Quando nós entendemos a obra de Cristo. Quando eu entendo a obra de Cristo, naturalmente as coisas começam a mudar na minha vida. Naturalmente eu começo a viver santidade. Naturalmente eu começo a viver propósito. Porque eu paro de basear minha vida em mim mesmo, mas eu passo a basear minha vida nele. Verso 19. Porque eu estou no final já. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que Paulo está apresentando aqui, que é algo, que coisa grandiosa. Eu sei que a gente repete esses versos, muitas vezes nós entendemos com a mente, mas não há uma convicção no nosso coração, e é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa tarde. Muitos não obtêm vitória sobre o pecado, porque tentam vencer o pecado pelas suas obras. Meu irmão, preste bastante atenção no que eu vou te falar nessa tarde. O pecado, ele já foi vencido na cruz. Eu acho que só 3 pessoas entenderam. O pecado, ele já foi vencido na cruz. Logo nós acolhemos essa vitória em fé, pela obra que foi feita na cruz.
Quando a tentação vem, quando vem aquelas lutas, quando o diabo tenta de alguma maneira trazer aquelas mentiras no seu ouvido sobre o que você fez no verão passado, você lembra ele: não. Há 2000 anos atrás, a cruz apagou, a cruz acabou, ela me tornou livre, eu sou uma nova criatura, Ele me fez santo, Ele me tornou santo. Eu creio que eu morri para a lei, eu creio que eu morri para o pecado, eu creio que eu vivo para Deus, e eu creio que viver é Cristo, é Ele vivendo em mim. Isso eu vivo por fé, é o que Paulo diz. Eu creio que Ele habita dentro de mim, eu creio que Ele vive em mim, eu creio, é assim, em fé. Eu não preciso sentir, eu sei que Ele habita dentro de mim, e esse habitar dele em mim me permite com que Ele viva a minha vida. Cristo não peca, se Cristo não peca, logo eu também não peco. Por que eu não peco? Porque Ele vive a minha vida, porque Ele vive dentro de mim. Se em Cristo não há pecado, logo eu também não peco. É dessa maneira que nós começamos a viver uma vida de libertação sobre o pecado. Tem gente que fica tentando lutar para vencer o cigarro, para abandonar a bebida, para abandonar tantas práticas pecaminosas, e fica: hoje eu não vou, e cai. Porque não é dessa forma, meu amado irmão. É se arrependendo do que você fez e se apropriando da vida de Cristo que está dentro de você. Ele não pratica, Ele não faz. Permita-se em fé, se colocar nesse lugar de fé, de falar com Ele: Senhor, o Senhor vive a minha vida, o Senhor está em mim. É tão difícil para mim conseguir vencer, mas eu creio que na cruz o Senhor já me deu vitória. Eu creio que na cruz o Senhor já liberou a vitória. Eu creio que na cruz o Senhor já desfez toda a escravidão que eu tive um dia. Eu me aproprio em fé dessa realidade. Eu vou viver. Apenas se aproprie em fé da vitória que te foi dada na cruz. Meu irmão, estude mais sobre a obra da cruz. Você que tem tido dificuldade para vencer, estude a obra da cruz. Pare de ficar lendo sobre pecado. Pare de ficar lendo sobre a obra do diabo. Não, ontem eu estava conversando com um irmão, estamos aí a caminho do Halloween. Sabemos que é um saco isso aqui na Irlanda, não é verdade? Nossas crianças são bombardeadas e começam a replicar uma série de vídeos na internet que trazem um tipo de consciência a respeito do que é o Halloween, para que de fato a gente não envolva nossas crianças nisso. Algo maligno. Nós não celebramos morte nem de brincadeirinha, mas aí ao mesmo tempo começam a propagar uma série de medos. Não, meus irmãos, nós não levamos ninguém à liberdade trazendo a pessoa a ter medo, porque medo é ministério do diabo. Nós trazemos as pessoas à consciência da liberdade, falando da obra da cruz. As pessoas precisam conhecer a vida, as pessoas precisam conhecer a liberdade, as pessoas precisam conhecer da obra da cruz. Você precisa entender mais sobre esta obra. Pare de meditar: Zé Pilintra, alto demônio, não sei o que é minha família, que meu pai era alcoólatra, que não sei o que. Querido, no momento que você aceitou Jesus, a cruz foi cravada na tua vida. Não tem mais maldição hereditária, acabou. O que tem para você é novidade de vida. Você é uma nova criatura. A partir de você é uma história nova. A partir de você é um tempo novo. Satanás não tem mais domínio sobre você. Acabou. Nós precisamos entender desta obra que de fato dividiu a nossa história. É isso que eu vivo, meus irmãos. Eu não sou mais santo que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Tive todos os meus desafios como qualquer jovem nessa vida. Não me considero a melhor pessoa para ser pastor dessa igreja, justamente pela história que vivi. Acho que tem gente muito melhor do que eu. O diabo vira e mexe e quer trazer algum tipo de acusação, mas eu lembro que não foi por minhas obras, que não foi por mim, eu não conquistei esse lugar. Foi Cristo que me colocou. E é por isso que eu tenho graça, por isso que eu tenho misericórdia, por isso que eu abraço aquele que chega aqui dilacerado pelo pecado, marcado pelo que viveu no mundo, e eu olho nos olhos dele e digo: seja bem-vindo ao novo. Vem, vamos junto,
Ninguém é perfeito aqui, mas todos aqui amam a Jesus. É a obra dele que nós celebramos. É essa obra. Conheça mais a obra da cruz. Conheça mais o Cristo que habita dentro de você. Se relacione com Ele. Veja Ele tirar de você qualquer peso de condenação. E permita viver essa nova história, essa nova vida que Ele tem para você, meu irmão. É tudo isso que o Senhor tem para nós. Essa mensagem ela tem 2 pontos. Primeiro, você que tem práticas legalistas, pare de julgar, pare de condenar, pare. Ninguém te constitui o juiz. Nessa igreja não há ambiente para isso. Não há. Acolha, cuide, seja alguém que ama, que age em graça. E você, meu irmão, que não se acha no padrão que Deus estabeleceu, que não se acha pronto, eu quero te dar uma boa notícia. Pronto ninguém está. O Senhor nos convidou a vir a Ele como nós estamos, e Ele vai nos transformar, porque na cruz há poder para transformar. Na cruz há poder para a liberdade. Na cruz há poder para você ser feito uma nova criatura. Na cruz foi liberado todo o poder para você ser de fato livre e lavado de tudo o estigma que o pecado tentou colocar em você. Eu ainda tenho mais uma coisa que essa mensagem hoje toca. Você, meu irmão, que foi julgado, que foi ferido lá no ambiente de igreja legalista de onde você veio. Foram pesados com você, te julgaram, te condenaram, te chamaram de pecador para baixo, te amaldiçoaram, te sentenciaram à perdição. E você infelizmente assumiu isso, fazendo de tudo que você não queria fazer. Eu quero te falar uma coisa: não há nada, palavra de homem algum, que possa desfazer a obra que Cristo fez na cruz por você. Não há. Não há maldição de homens. Meu irmão, se a obra da cruz teve o poder de anular toda a maldição da lei, que foi algo estabelecido por Deus, quem dirá a maldição de homens? Eu quero trazer uma palavra de liberdade para você. Vem, vamos. Cristo tem mais. Há uma obra que foi feita, há um propósito para ser sendo estabelecido. Deus quer cumprir tudo aquilo que Ele colocou no seu coração lá atrás. Vem, vamos caminhar junto, vamos avançar para Ele. Não tenha medo. O Senhor te chama para a liberdade. E essa mensagem de hoje é para te libertar de todo o peso que o legalismo um dia te colocou. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar. Creio que hoje é uma manhã de liberdade. Uma manhã de liberdade. Feche os seus olhos aí no seu lugar, meu amado irmão, minha querida irmã. O Senhor nos atraiu nessa manhã, nesse início de tarde, porque Ele quer transformar algo dentro de nós. Feche os seus olhos no seu lugar. Sinta a presença do Espírito entre nós. Sinta aí no seu lugar. Eu tive essa visão mais cedo no primeiro culto, e eu torno a tê-la agora. Eu entendo o mesmo significado, mas dentro de um ambiente, de uma corte, ali na cadeira onde o juiz senta, ele tem diante dele um martelo, que quando ele sentencia o veredito, ele bate. E eu vejo um martelo desse. Isso me mostra que há pessoas entre nós que foram sentenciadas por esse sistema religioso, por esse sistema fariseu, por esse sistema legalista. Há pessoas entre nós aqui que foram sentenciadas, e isso te machucou, isso te feriu. Mas Cristo hoje desfaz toda a sentença. Ele te libera nessa tarde, meu irmão, minha irmã, para um novo tempo, para uma nova história. Seja bem-vindo ao novo.
Ele quer nessa tarde te lavar e te tornar livre, leve de todo fardo que a religião colocou sobre você. É uma tarde de recomeço. Feche os seus olhos aí no seu lugar, com os seus olhos fechados. Toda a igreja, coloque as mãos sobre o seu coração. Queria pedir agora que todos os irmãos fechassem os olhos. Toda a igreja com os olhos fechados e com as duas mãos sobre o seu coração. Eu quero que você repita uma oração após mim. Repita comigo assim, toda a igreja junto numa só voz: Senhor Jesus. Mais uma vez todo mundo junto numa só voz: Senhor Jesus, nesta tarde eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que estava perdido, eu que me desviei, nesta tarde, Jesus, eu volto para Ti, tendo a convicção, Jesus, de que em Ti eu encontro acolhimento. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue e me torna, Jesus, puro novamente. Escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu quero, Senhor, viver para Ti e para Ti somente, em o nome de Jesus. Amém e amém.